Já estamos de volta com mais Manhã Diversa para você. Agora são 10 horas e 30 minutos. Ter cravos e espinhas na adolescência, apesar de inconveniente, é normal. Mas em alguns casos, a intensidade da acne é maior e pode acompanhar a pessoa para a vida adulta. E aí, tratamentos comuns como cremes, sabonetes e ácidos podem não dar conta. E aí, é preciso adotar métodos mais agressivos. Um deles é a isotretinoína, também conhecida como Roacutan, um remédio utilizado no tratamento da acne severa e famoso aí por seus efeitos colaterais e que geram muitas dúvidas. Para conversar sobre ele e outros remédios para o tratamento da acne, convidamos a médica dermatologista Marina Ferreira. Bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez na Manhã Diversa. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Como a gente falou aí, né, um dos métodos mais conhecidos para combater os cravos e espinhas é o uso da isotretinoína, que é conhecida como Roacutan. O que é esse remédio? A isotretinoína é um medicamento oral que ele é um derivado da vitamina A e ele é indicado por bula para tratamento da acne. É um medicamento que, por si só, consegue tratar os 4 pilares causadores da acne, por isso que ele é altamente eficaz para esse tipo de pacientes. E quando que esse medicamento ele é indicado? Porque a gente viu, às vezes, né, tem outros tratamentos, é quando realmente é algo mais sério, quando que é preciso tomar esse medicamento? Ele é um medicamento, então ele precisa ser bem indicado. Durante muitos anos, ele teve a indicação da acne grave. A acne é uma doença inflamatória, que tende a ser crônica, como vocês falaram, e ela pode se manifestar através dos cravos, das espinhas, mas também pode se manifestar através de nódulos, cistos, e é justamente para esse grupo de pacientes da acne conglobata ou nódulo cística que o Roacutan sempre teve uma indicação concreta. Só que atualmente os especialistas, eles têm ampliado essa indicação para acne moderada também, as espinhas, para esses pacientes que, apesar de não terem gravidade, mas eles têm resistência aos outros tratamentos, ou ainda têm muita facilidade de cicatriz e manchas, ou ainda tem muito prejuízo emocional pelo quadro. Tem esse fator também, né? Tem Sim. que ser levado em conta não só a questão da intensidade, mas também como aquilo afeta a pessoa, né? Com certeza. E também existem as contraindicações, né? Quem não pode tomar o Roacutan. Como ele é um medicamento teratogênico, ou seja, em uso da medicação, ele pode, a mulher que usa engravidar, pode aumentar o risco de abortos e anomalias nos órgãos do feto, ele não pode ser usado em mulheres grávidas e, por extensão, em amamentação. Alguns pacientes também não devem usar, como por exemplo, aqueles que apresentem alguma alteração do funcionamento do fígado grave, como a insuficiência hepática, pacientes que tenham altos níveis de colesterol e triglicérides, pacientes que também apresentam altos níveis de vitamina A no organismo, porque ele é um derivado da vitamina A, então não deve ser usado junto. E também pacientes que estejam em uso de uma classe de antibióticos, que são as tetraciclinas, porque o uso em conjunto já gera uma síndrome que não é interessante. Então, até em cima disso, como você trouxe, é recomendável, então, fazer os exames antes, né, para poder saber que taxas estão altas. Quais exames, então, seriam necessários para poder estar positivo ali para poder tomar o medicamento? Exatamente. O exame para a mulher, que é fundamental e obrigatório, é o exame de gravidez. Ele é solicitado antes do tratamento e mensalmente durante o tratamento também. Além disso, a gente busca certificar, investigar a saúde do paciente, em especial também a função do fígado e a parte do colesterol, do triglicérides. A partir daí, durante o tratamento, a gente vai repetindo, a depender das alterações que surjam ou de alguma necessidade em específico. Quais que são os efeitos colaterais desse medicamento, né? Porque esse com certeza é um assunto que gera muita dúvida. Muita Sim. gente talvez tenha visto pessoas falarem assim de efeitos colaterais horríveis, enquanto que outras falam, eu não senti quase nada, enfim. Então os efeitos colaterais são realmente um assunto aí nesse tópico que geram bastante dúvida. E o que a gente pode falar sobre isso? Então, os efeitos colaterais principais são os que a gente chama de mucocutâneos, que são o ressecamento de lábios, cantos da boca, a parte da mucosa do nariz, a parte interna e os olhos. Isso que é 90% dos pacientes vai provavelmente apresentar. Além disso, o ressecamento da pele como um todo, mas isso vai depender da dose do tratamento e é totalmente reversível, contornável, com o uso de hidratantes, emolientes, hidratantes, lubrificantes durante o tratamento. E durante esse tratamento, né, na hora que é indicado o remédio, é estipulado um prazo também para que seja feito esse acompanhamento? E aí vai depender do resultado para ver se continua tomando o remédio? Como é que funciona esse tempo prévio, né, para tomar o remédio?
A recomendação de uso da isotretinoína é o uso diário e contínuo até a gente atingir o nosso objetivo principal, que é a parada do surgimento de novas lesões. A partir daí, a gente já tem autorização, depois de 2 a 4 meses dessa parada, para suspender o tratamento. Cada paciente reage de um jeito, porque tem uma intensidade e também vai tolerar mais ou menos os efeitos colaterais. Então, a partir dos novos consensos, o uso tem sido em uma menor dose diária de miligramas para gerar um maior conforto para esse paciente. Isso pode fazer com que pacientes possam apresentar um tratamento de 6 meses ou até mesmo de 12 a 18 meses. O que vai variar são justamente essas variáveis que a gente comentou. E levando em conta os efeitos colaterais e essa duração do tratamento que a gente falou, quais são os cuidados que a pessoa que está tomando remédio precisa ter durante o tratamento? A mulher em idade fértil precisa de um método eficaz para a prevenção da gravidez. Isso é fundamental. No caso da hidratação, é sim importante. Tem pacientes que montam o seu kit, eu acho isso muito legal, que é um kit que tem um hidratante labial, um colírio, que é uma lágrima artificial, um hidratante nasal e também um hidratante para a pele. Isso é muito importante para dar conforto para o paciente. Além disso, a gente reforça ainda mais o uso do protetor solar, que já deveria ser, né, um uso importante para todos os pacientes, mas para esse grupo de pacientes em uso da medicação, pode haver uma maior sensibilidade ao sol, então é fundamental estar em dia com o protetor. E até quanto tempo depois de, por exemplo, parar de tomar o remédio, esses cuidados mais intensificados precisam permanecer, né? A pessoa vai sentindo que realmente a pele está voltando ao normal, ainda tem que continuar fazendo acompanhamento médico depois que para de tomar o remédio para poder voltar ao normal? Então, esses efeitos colaterais, eles são totalmente reversíveis com o término do tratamento. A gente segue mais ou menos a referência, inclusive, da questão da gravidez. Depois de um mês do término do tratamento, a paciente feminina já pode engravidar. E nesse intervalo de 2 a 4 semanas, esses efeitos já vão reduzindo as mucosas, né, os lábios, nariz e olho já voltam à normalidade e o paciente já vai se sentindo melhor mesmo. E a pessoa que tomou esse remédio, né, o Roacutan, isotretinoína, que é um nome difícil, aí a gente acaba usando mais o nome comercial, mas é legal a gente conhecer o nome do remédio, propriamente dito, né? Ela deixa de ter problemas com acne para sempre, ou ela pode precisar voltar a tomar o medicamento, como que é? Então, esse medicamento é considerado altamente eficaz, ou seja, ele é capaz de gerar a redução definitiva ou até mesmo a cura, que é a ausência de novas lesões a médio e longo prazo em até 70% dos pacientes, com uma medicação só. O que acontece é que existem alguns grupos de pacientes que podem precisar de novo ciclo ou vão retornar a ter lesões. Por exemplo, pacientes que já têm acne e lesões mais importantes e há período muito jovem de idade, abaixo dos 16 anos, 15, 16, pacientes que já tenham acne durante muito tempo, pacientes que, por exemplo, não tomaram o tratamento de forma correta no primeiro ciclo e pacientes que possam apresentar alguma alteração hormonal. Por exemplo, mulher que tem ovário policístico ou até mesmo aqueles pacientes que façam uso injetável de hormônios, testosterona e afins, isso também pode ser um gatilho para o retorno das lesões. Acho que isso que você falou, acho que é muito importante, da questão de tomar o medicamento corretamente, porque é como qualquer outro medicamento, né? Então, se passa do horário ou toma um pouco antes, também acaba prejudicando e pode até atrapalhar, né? Exatamente. Esse é um medicamento que ele precisa estar associado ao alimento para que ele seja melhor absorvido. Então, por exemplo, se o paciente faz uso com barriga vazia, ele vai ter uma menor absorção. A gente consegue estimar até 40% de perda de absorção. Então, se isso acontece durante o tratamento, isso pode induzir a falha. Uma outra questão que eu queria mencionar também é que quem tem história na família de acne grave também tem uma genética mais desfavorável, então também pode predispor a novos ciclos. E com relação à idade, tem uma idade mínima, uma idade máxima que a pessoa pode tomar? Se ela tomar com alguma certa idade, pode os efeitos colaterais serem diferentes? Como que é? Não, na verdade, o que acontece é que é uma medicação muito antiga já, muito bem estudada. Só que durante muito tempo, por essa questão da gravidez, se estipulava uma idade maior para início de tratamento. E também existiam alguns mitos, por exemplo, associados a atraso de crescimento que não procedem. Então, a partir de agora, os especialistas mais estudiosos no assunto falam que a partir de 10, 12 anos e também a partir da primeira menstruação da mulher já tem condição de iniciar o tratamento.
Então, assim, eu faço tratamentos em pacientes com 12, 13 anos, mas também faço com mulheres de 40 anos. Então, e na verdade os efeitos são muito semelhantes. O que vai variar mesmo é a dose diária que esse paciente vai tomar de miligramas mesmo. Na minha família eu tenho 3 casos de pessoas que tomaram. A minha mãe, que começou a ter acne depois de certa idade, não teve muito na adolescência, no começo da vida adulta, e aí ele, por volta, né, eu acho que depois, talvez, a primeira ou da segunda gravidez que ela teve, ela começou a ter, e aí ela tomou e resolveu. O meu irmão do meio também tomou, mas aí com ele foi ali na metade da adolescência pra frente, e aí agora quem tá tomando é meu irmão mais novo, que tá com quase 14 anos, e no caso dele era muito também pela questão da autoestima, né, uma fase que o corpo todo tá mudando, ele tava realmente com bastante acne, então isso tava atrapalhando, né, todas as mudanças que o nosso corpo sofre nessa época, ainda por cima ter que lidar com uma quantidade grande de acne, tava, né, até mesmo às vezes pode ser até doloroso, né, as lesões, e ele tá tomando e há poucos meses já deu uma melhora muito grande na pele dele. Eu passei agora uns dias no final do ano com ele, e eu via minha mãe no pé dele com a hidratação, com, né, filtro solar, né, tomando todos esses cuidados, ficando no pé dele, ele sempre com o hidratante labial no bolso, pingando o colírio, o filtro solar, né, sempre no pé dele também para ele retocar. Então, assim, tá tendo todos esses cuidados. E aí a gente tem 3 casos diferentes aí que fizeram. Eu não precisei, né, até o momento também tô tranquila nesse sentido, mas é bom saber, né, que existem perto da gente esses casos de sucesso, né, e que é realmente uma variação, assim, de motivos e de idades, né, em que o tratamento foi feito e que deu certo. Exatamente. Isso reflete, primeiro, a genética. Isso reflete também que a acne ela pode acontecer no adolescente, como pode acontecer na vida adulta. É muito comum a mulher adulta ter um início de quadro de acne mais a partir de 25, 30 anos. E a gente deve realmente considerar. Isso tem que ser bem indicado, claro, mas realmente considerar como uma opção de tratamento. Isso aí, é bom ter essas opções, né, Vinícius? Exatamente. E também eu queria entender um pouquinho mais em relação, às vezes, se existe algum outro método acima desse, porque como a gente viu, já é um remédio um tanto quanto agressivo se você não tomar os cuidados devidos. Mas existe algo a mais acima disso também em relação a medicamentos? Não, na verdade, assim, primeiro, a gente sempre, eu não gosto de atribuir agressividade ao Rocutan, porque ele é um medicamento seguro e é um medicamento que tem os efeitos colaterais contornáveis com o ajuste, com a observação do paciente. Então, não gosto dessa palavra agressiva porque eu acho que gera medo para os pacientes. Em relação à intensidade, o que acontece é que a gente tem que avaliar cada paciente. Cada paciente vai ter um quadro de acne, cada paciente vai ter uma indicação de tratamento. Então, vão ter realmente pacientes com uma acne leve que vão fazer uso de algum creme, algum gel de tratamento. Vão ter pacientes que vão precisar associar com antibióticos ou com outras medicações e vão ter pacientes que vão precisar da isotretinoína. Cada um vai ter a sua função, a sua indicação e, na verdade, eles não competem entre si, eles só são complementares, cada um vai ter a sua função específica. Marina, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Manhã Diversa. No bloco passado a gente falou muito a respeito, né, da isotretinoína, né, o popular Rocutan, e eu queria saber a respeito da evolução deste tratamento, né? Como que ele evoluiu com o passar do tempo. Se, por exemplo, quem fazia esse tratamento há 10 ou até mesmo 5 anos atrás, se já é diferente, se ele já é um outro medicamento. A substância em si é a mesma. O que muda e o que tem mudado é a forma de uso, apesar de ele ser em cápsulas, mas como a gente organiza o tratamento de cada paciente. Antes, como era mais voltado para o tratamento da acne grave, esses pacientes precisavam melhorar, então o uso de quantidade de miligramas ao dia era um pouco maior, isso gerava um aumento do ressecamento e isso gerava um desconforto maior. Como agora ampliou a indicação de uso e também os especialistas têm orientado o uso de menor número de miligramas e comprimidos ao dia, isso gerou um conforto maior para o paciente, aumentou um pouquinho, talvez, o tempo de tratamento, mas hoje a gente vê os pacientes muito mais confortáveis, muito mais tranquilos, indicando até para outras pessoas por saber que é um tratamento possível de ser feito, não é tão sofrido assim.
Eu acho que é isso que é importante, né? Porque eu, por exemplo, uns anos atrás, eu lembro de ouvir muita gente falando isso, que era um tratamento sofrido, né? Que depois virou, né? que o resultado era bom, mas que o período de tratamento era sofrido, e isso criou essa ideia ainda, apesar de estar mudando. E as pessoas que eu acompanho mais recentemente, e até como eu falei, o meu irmão que está tomando hoje em dia, fala do incômodo, do ressecamento e tudo, mas como você disse, é contornável, né? Você fica ali com seu hidratante labial no bolso, passando ali o dia todo, o colírio, e pronto, e aí o tratamento acaba e é só ser feliz, né? Com o resultado. Exatamente. E aí tem algumas curiosidades aí que as pessoas talvez já tenham visto na internet sobre esse assunto, às vezes até mitos, né? E um que algumas pessoas talvez já tenham visto falar é sobre o Rakutan afinar o nariz. Isso é verdade e fica até como um alerta para as pessoas que talvez queiram tomar um remédio com esse objetivo, né? Exatamente. De fato, a medicação não é capaz de reduzir o comprimento nem a largura do nariz. Isso é impossível, o Rakutan não consegue. O que acontece é que durante o uso da medicação para indicação da acne, a região do nariz, a superfície do nariz, ela tem muitas glândulas sebáceas, que são glândulas de produção de óleo, de oleosidade. Com o uso do tratamento, a gente consegue a redução do tamanho e da produção dessas glândulas. Isso faz com que os poros, que a gente costuma não gostar, né, fiquem mais fechados e dá um efeito óptico de uma pele mais lisa, mais homogênea. Então, gera uma percepção de um nariz mais interessante. Mas isso não tem a ver com tamanho, nada disso. E perfeita a sua colocação. O uso aprovado em bula é para tratamento de acne. Os especialistas reforçam que não é indicado o uso para fins estéticos de redução apenas de oleosidade, de rejuvenescimento, inclusive, que deixa também essa outra viés, apenas para isso, por causa desses efeitos colaterais, da teratogenicidade, né? Então, isso tudo é uma coisa importante para a gente mencionar. Em cima disso ainda, em relação a esses mitos, tem algum outro que você possa desmistificar para a gente? Você falou a respeito né, de rejuvenescer a pele, essa questão do nariz, tem algum outro também? Sobre rejuvenescimento, já foi feito um estudo comparativo e não conseguiu associar a melhora do rejuvenescimento com o uso do Rakutan. Então, a gente não pode nem falar que ele rejuvenesce, mas ele ajuda na qualidade da pele, então isso traz um benefício estético para o paciente. Com relação aos outros mitos, já ouvi de tudo que vocês podem imaginar. Mas o que me chama a atenção, que eu gosto de reforçar, é pacientes falando sobre depressão. E essa medicação já foi muito estudada, estudos clínicos em busca de tentar entender a associação entre eles, e não existe. Então, o último consenso reforça que não há associação entre o uso da isotretinoína e o surgimento de depressão. Pacientes que já estejam deprimidos, eles são acompanhados juntamente dermatologista e psiquiatra, e normalmente a gente faz uma dose mais conservadora para esses pacientes se sentirem bem. Além disso, alguns pacientes me falam sobre medo de engravidar após o uso do medicamento. Não tem nenhum fundamento. Depois de um mês do final do tratamento, a mulher já tem condição de engravidar perfeitamente. Já vi também sobre danos ao fígado posteriores ou no momento do uso. O que acontece é que até 2 a 6% dos pacientes podem oscilar as enzimas do fígado para cima, mas também isso acontece de forma reversível, contornável, com a redução da dose ou até a suspensão temporária, os níveis voltam à normalidade, tudo tranquilo. Pacientes que venham apresentar alguma hepatite medicamentosa, isso não tem a ver com a medicação em si, mas sim com a genética do próprio paciente. Eles poderiam apresentar isso com a isotretinoína, mas também com algum antibiótico ou algum anti-inflamatório. Então, isso é uma coisa que a gente fala que é do paciente, não da medicação. E além, né, da isotretinoína, do Rakutan, né, que é o principal aí quando a gente fala nesse tipo de tratamento, alguns outros medicamentos às vezes também são indicados para alguns tratamentos. Por exemplo, algumas pessoas fazem uso de anticoncepcional para a redução da acne. Em que casos isso é indicado? Realmente é eficaz? Como que é? Então, durante algum tempo, isso foi muito falado, batido essa tecla do anticoncepcional. Quando a mulher precisa fazer algum método para prevenir a gravidez e possui acne, o que o dermatologista sugere é que ela use uma pílula que seja mais favorável para a acne. Mas hoje em dia a gente não inicia o anticoncepcional sem outras indicações apenas para o tratamento da acne. Ele é só uma opção de tratamento se o paciente já tem mesmo essa outra indicação. Além disso, existem outros métodos que conseguem controlar o que a pílula faz para a acne, que é a redução da comunicação do hormônio com a pele. Então, a gente consegue outros modos de tratar sem ser especificamente o anticoncepcional.
Os antibióticos também entram nessa questão? Os antibióticos, sim. Não são quaisquer antibióticos, são antibióticos mais específicos, são algumas classes, e eles têm uma ação na acne anti-inflamatória, até porque hoje em dia a gente não se apega tanto ao conceito de ser uma doença infecciosa que precisa ser limpa com sabonete. É uma doença em si inflamatória, então toda vez que a gente tenta desinflamar, a gente vai conseguir bons efeitos com a medicação. E existem aí outros remédios que podem ajudar quem sofre com a acne, remédios talvez que as pessoas conheçam menos, como que é? Existe os géis de tratamento, a gente precisa fazer uso em alguns casos, mas isso também vai depender de cada paciente. Existem alguns tipos em específico que são recomendados no consenso, como os retinoides, como o ácido azelaico, como o peróxido de benzoíla, mas isso vai de caso a caso. Além disso, existe aquela outra medicação que eu mencionei, que faz o efeito de melhorar a interrupção da comunicação entre o hormônio e a pele, que é a espironolactona, é um outro nome difícil. E essa medicação, na verdade, é um diurético, mas ela consegue impedir que o hormônio chegue ali nas glândulas, na pele e faça o estímulo da produção das lesões. Marina, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da importância de procurar um profissional antes de começar qualquer tipo de tratamento, né? Isso vende em farmácia, né? Alguns, realmente não pode acontecer nada, pode ter uma melhora, mas a importância de ter um profissional ali acompanhando. É muito comum eu receber pacientes que já fizeram umas artes, que já passaram os ácidos e fizeram umas coisas. E o que eu percebo é que isso pode predispor o paciente a ter dermatites, irritações, sensibilizações ao sol, gerando manchas, queimaduras. Eu já, infelizmente, recebi casos difíceis e tristes. Então, o que eu falo para o paciente venha primeiro a dermatologista, procure entender o seu quadro e o que você vai conseguir usar. Não só você vai ter a indicação para usar, mas você precisa também saber se você vai conseguir usar, se a sua vida vai permitir que você use aquele tratamento. E a partir daí vai ser muito mais fácil e econômico você fazer um tratamento específico do que simplesmente fazer tentativa e erro sozinho. Tem essa questão, além do risco, é a questão do bolso também, do né? bolso. Existem muitos produtos que, por serem muito caros, as pessoas falam, é caro, então deve ser muito bom, vou comprar e vou usar, e às vezes não é o que é indicado para ela, né? Então, ela tá gastando um dinheiro à toa, se ela tivesse realmente buscado um profissional, ela evitaria esse transtorno, além de evitar possíveis problemas para a própria saúde, né? Perfeito. E eu acho que isso até casa um pouco com a pergunta que a gente recebeu aqui da Marcela Campos, de Juiz de Fora. Ela pergunta o seguinte, skincare tá em alta ultimamente, e aí ela quer saber se existe algum tipo de rotina de cuidado ideal para todos os tipos de pele para evitar ou diminuir o surgimento de acne. Eu acho legal a gente falar sobre isso. O skincare que a pessoa talvez possa fazer ali por conta própria, que não vai causar problemas, que vai só realmente fazer a pele dela ficar mais saudável e se isso ajuda com a acne. Então, o que se percebe nos estudos é que, por ser uma doença inflamatória, quando a gente irrita a pele, essa pele pode gerar como consequência a piora da acne. Então, todo o nosso raciocínio de tratamento de skincare, de rotina de cuidados, deve ser voltado para isso. Antes, era muito comum os pacientes falarem, eu quero aquele sabonete bem, que resseca bem depois que eu passar. E hoje a gente vê que não faz tanto sentido assim, porque se a gente resseca, a gente desidrata a pele e a gente pode piorar. Tanto para o tratamento não ser interessante, porque vai irritar ainda mais a pele para passar aquele gel que vai ser necessário, como também vai piorar as lesões de acne. Então, um sabonete que tire a oleosidade, mas que não seja agressivo. Além disso, estimulo sim o uso de hidratante. Tem pacientes que falam, doutora, mas minha pele é oleosa, como é que eu vou passar um hidratante? Existem hidratantes para a pele oleosa e eles vão hidratar e não aumentar a oleosidade. E, pelo contrário, às vezes vão equilibrar a pele e impedir aqueles períodos de intensa oleosidade que o paciente sente. Além disso, o protetor solar eu acho fundamental, isso é item de cesta básica e deve ser usado sim. E o que eu acho interessante nos protetores solares atuais é que eles vêm com muitas tecnologias, com controle de oleosidade, alguns já fazem efeitos de redução de cravos. Então, assim, é super legal a gente investir nesse tipo de skincare voltado para melhora da qualidade da pele. Fiquei orgulhosa que eu gabaritei as coisas que ela falou, hein? A gente tem mais perguntas, inclusive, em relação a isso. O Roberto Machado da Rocha, lá de Sorocaba, em São Paulo, ele está falando o seguinte, o uso de protetor solar pode ajudar a diminuir o aparecimento de acne? Então,
Como a gente pensa na acne como uma doença, ela precisa do medicamento para melhorar. Então, o protetor solar sozinho, ele não consegue resolver esses quadros de acne, mas, como a gente mencionou, como ele gera o benefício de melhorar as manchas, melhorar a qualidade da pele, algumas vezes ele realmente reduz alguns cravos que passam a não existir devido ao uso do protetor, ele é super importante como um complemento, tudo junto. O protetor, o tratamento, o sabonete, o hidratante fazem sim o tratamento ficar muito mais interessante. E a pergunta da Esther Caroline, que não temos a cidade dela, mas ela perguntou o seguinte: em relação a outros métodos de tratamento, como o Acnesil, pomadas, né, que prometem a cura da acne, o que você tem a dizer sobre esses tratamentos? E, né, é importante também falar sobre essa questão de procurar o profissional, né? Não é falar, é ótimo, pode usar, e sem acompanhamento profissional, né? Exatamente. É difícil falar sobre o produto se eu não estou vendo o paciente. Esses produtos com ação secativa, eu gosto de mencionar isso quando eu falo, que é o seguinte, quando o objetivo do nosso tratamento não deve ser só secar aquela espinha que surgiu, né? É sim evitar que a espinha ou o cravo surja. Esse é o objetivo nosso como dermatologista. Então, por isso até que a gente não recomenda que seja feito o uso só, vou usar só em cima da espinha, só quando tiver espinha, e sim fazer o uso regular, né? A isotretinoína necessita do uso regular, mas os outros medicamentos também. Quando a gente faz o uso do gel de tratamento, ele deve ser o uso regular, para a gente evitar novas lesões. E só assim a gente evita novas manchas, novas cicatrizes, que é o mais importante, né? Com certeza. E o pessoal de casa está querendo saber como faz para entrar em contato com você. Se quiser divulgar seu Instagram para o pessoal que está querendo aí buscar esse tratamento para acne ou para outras questões de pele, como faz para entrar em contato? Então, eu vou deixar meu Instagram, que lá tem várias informações sobre mim, é o @marinadermatologista. E eu vou ficar à disposição para vocês, com muito prazer. Isso aí, Marina, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Sempre bom te receber, muito esclarecedor. Muito obrigada, viu? O prazer foi todo meu. Obrigada.